Olá, bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana Flávia Bello. Eu trabalho com gerenciamento de crises e comunicação de crises. E desde segunda-feira a gente está fazendo lives todo dia aqui às 9 horas da manhã no canal do Instagram. E para quem não está podendo acompanhar, eu estou fazendo essas lives também gravadas, né? Na verdade, a gente está gravando essas lives e eu coloco no meu canal do YouTube, Ana Flávia Bello. Bom dia, Bruna, tudo bem? Eu vou começar aqui, olá, Matheus, retomando os pontos que eu venho conversando desde segunda-feira nessas lives sobre o gerenciamento da crise do coronavírus. A gente começou falando lá na segunda-feira o quanto essa crise é grave, ela é complexa, ela é multifacetada, né? E não tem soluções fáceis para lidar com ela. Primeiro porque, justamente pelas características de uma crise, que são ter uma ameaça grave, um grande ambiente de incerteza e, ao mesmo tempo, a gente precisar agir muito rapidamente, ter ações imediatas de contenção, ela se torna tão difícil, né? E a gente está falando aqui de muitas variáveis desconhecidas dessa crise. Mas isso não impede, justamente, que as empresas ajam, que as empresas tomem atitudes imediatamente, porque a contenção da crise vai depender justamente da efetividade dessas atitudes nesse momento. Inclusive, para uma próxima fase, que é o que eu já conversei também com vocês nos últimos dias, que é a fase de preparação para a recuperação dos negócios, porque as empresas que estiverem melhor preparadas para lidar com esse momento e já se prepararem para esse próximo momento pós-pandemia, provavelmente vão ter ganhos em relação às demais. Bom dia, Ana, o pessoal da Demanda Consultoria, Michel, o pessoal que está prestigiando aqui a nossa live. Falando ainda sobre o que a gente já conversou nos outros encontros, é muito importante que vocês tenham um acompanhamento de todas as variáveis externas que estão acontecendo, tanto em termos da saúde, né, a questão da vacina, dos medicamentos, número de casos na sua cidade e também do impacto interno que tudo isso tem no teu negócio. Então, vem lá uma medida, por exemplo, governamental em relação a linhas de crédito, em relação à flexibilização das questões trabalhistas, isso afeta diretamente o teu negócio. Então, como que eu olho para dentro do meu negócio e vejo como eu posso me beneficiar com isso, ou como que eu tenho que me adaptar nesse momento para sobreviver? Isso seriam as ações de curto prazo. Entender também todos os públicos da organização que eu preciso me comunicar, reportar, entender a sensibilidade desses públicos, a emoção que esses públicos estão vivendo para poder ter um estreitamento de relação com eles. A gente falou da importância da transparência dessa relação e do líder passar essa inspiração para os colaboradores nesse momento tão difícil em que o medo ele é generalizado, tanto da parte da liderança como por parte dos colaboradores, mas o líder ele tem mais ferramentas para lidar com isso. Eu falei também sobre a importância de construção de cenários, porque como a gente lida com o incerto e até mesmo o prazo dessa quarentena, o quanto a gente vai voltar dentro de uma normalidade ou não, né? Espera-se que após a quarentena o mercado já seja totalmente diferente do que a gente via um mês atrás, que a gente veja uma transformação tão grande na forma de consumir, nas prioridades de consumo, que a empresa precise realmente se adaptar, montar um plano de negócio diferenciado para se adaptar a essa nova realidade que virá. E isso precisa ser formado agora. Então, por isso que a gente precisa pensar em cenários que estimem uma retomada mais rápida e cenários que estimem uma retomada mais lenta. E quais são os planos de ação que você pode fazer à medida que esses cenários vão evoluindo? Por isso que é importante a gente ter pontos de reflexão, né? Checkpoints, para a gente falar o seguinte, olha, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Eu vou esperar um mês. Dentro de um mês, eu vou tomar uma nova decisão. Porque como a gente tem um cenário ainda bastante nebuloso pela nossa frente, é importante ser ponderado e não tomar decisões muito radicais nesse momento que você possa se arrepender depois. Então, hoje, o que a gente vai falar basicamente? Eu vou ler algumas perguntas que me fizeram nesses dias, pessoas de diversos negócios, profissionais liberais que trabalham, por exemplo, com esporte, com academias, com pilates, profissionais que dão aulas,
consultores, donos de pequenos estabelecimentos, de lojas, de comércios locais, panificadoras, loja de confecção, restaurantes, enfim, e também sobre o que eu conversei com algumas empresas maiores em relação ao que elas estão fazendo. Eldorado Propaganda presente. Muito bem, Cícero também, bacana. Eric, que legal. Bem-vindos a todos. Então, hoje a gente vai falar a partir das perguntas. E se vocês tiverem perguntas, eu peço também, por favor, que vocês escrevam e a gente vai tentando responder na hora, obviamente, dentro da minha capacidade e possibilidade de responder. Bom dia, César. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou ler é de uma empresa que ela vende equipamentos de pilates para academias e estúdios de pilates. E ela perguntou o seguinte, que é uma dúvida muito comum a muitos estabelecimentos hoje. Os meus clientes estão querendo cancelar os planos ou avisaram que não vão mais pagar esse mês, que eles vão ficar parados. Como eu já contava com esse dinheiro, como é que eu faço para pagar as contas do meu estúdio, né? Aqui se aplica para escolas, para uma série de negócios. E o que eu venho conversando com esse pessoal é que a gente precisa negociar. O cliente precisa ter a sensibilidade de que ele precisa dar a sua contribuição a esse estabelecimento, se ele também não tem interesse que esse estabelecimento feche, porque é claro que eu quero que a minha filha volte a estudar naquela escola que ela estuda depois dessa quarentena, depois desse período. Então, como mãe, eu gostaria de colaborar, continuando pagando, obviamente, dentro das minhas possibilidades, né? Mas que o pagamento da escola seja uma prioridade de pagamento para mim. Por outro lado, eu também como consumidor espero que a escola entenda o meu momento. Então, é uma questão de empatia com o outro e falar, ok, como escola eu consigo flexibilizar alguma coisa. Então, vamos supor, o estúdio de pilates aqui, ele não está tendo alguns gastos, como luz, como água, etc., porque ele está fechado. Então, será que ele não poderia dar um desconto para esse cliente nesse momento em que o cliente não está pagando? Ou falar, ok, cliente, então, nesse período você paga um percentual da mensalidade que me ajude aqui nos custos fixos, etc., e depois, né, você compensa isso lá na frente, parcelado. Então, eu vejo que é uma questão também de criatividade, de pensar. Bom dia, Marcelo, tudo bem? É uma criatividade que o negócio precisa ter, de pensar nesse momento o que ele pode oferecer de valor ao cliente e o que ele pode pedir em troca para esse cliente, no sentido de, olha, eu te ajudo e você me ajuda, porque todo mundo sabe que é um momento ímpar que a gente está vivendo, né? É uma crise sem precedentes. Então, num momento como esse, a negociação ela é fundamental. Outra pergunta, também em relação a escolas, como ajudar os meus professores que ganham por hora e que não estão trabalhando, né? Também eu vejo que a preocupação com o colaborador ela é fundamental. Então, o governo ele está fazendo uma série de medidas, a gente sabe, né, que está demorando um pouco mais do que a gente esperava, algumas pessoas esperavam uma ajuda maior, mas a gente já está vendo efetivamente verbas governamentais que vão ajudar as empresas nesses próximos 2 a 3 meses, pagando algumas verbas, repondo uma parte dos salários, permitindo que a gente reduza a jornada dos trabalhadores, permitindo também a flexibilidade no sentido de suspensão temporariamente aí dos contratos. Então, o que eu sugiro? Primeiro, fique ligado nessas medidas governamentais, esteja muito atento, porque às vezes também colocam uma medida provisória, essa medida provisória é revogada, as coisas mudam, e existem diferenças entre estado, né, municípios e em âmbito federal também. Então é importante estar muito conectado a isso. E pagar o colaborador agora, se você tiver essa possibilidade, é fundamental, porque imagina se todo mundo começar a demitir nesse primeiro momento, e infelizmente a gente já está vendo isso. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp e ontem mesmo várias pessoas disseram, acabei de ser desligada. E esse é um movimento contrário ao que a gente espera, porque isso vai prejudicar demais a economia. Então, se você tiver como segurar isso, pagar esse professor, mesmo que ele não esteja dando aula antecipadamente, é muito importante. Outra pergunta é, eu consigo considerar as aulas online como aulas dadas? Sim, né? O governo permitiu isso, que as aulas online sejam consideradas como aulas dadas. Agora, tem, por exemplo, um personal trainer que eu conheço, que os clientes dele não quiseram aceitar a aula online, porque entenderam que esse modelo online
não servia para eles. Então, é claro que também depende do outro lado aceitar e falar, olha, não, ok, eu vou te pagar por essa aula online. Agora, se o cliente não quiser, o que, que eu posso oferecer? Aí eu também posso tentar, eventualmente, antecipar algum pacote de vendas no sentido de dizer, ok, cliente, então você não quer fazer a aula online agora? Que tal então, se eu fizer 50% de desconto, ou sei lá, alguma vantagem que não precisa necessariamente ser financeira para você me antecipar aí alguns pacotes de aula e lá na frente você usufrui disso. Ontem eu vi, por exemplo, um restaurante perto de onde eu moro que está fazendo isso. Ele está vendendo créditos com desconto. Então, ele está dizendo para você, por exemplo, você compra R$ 50 de crédito agora do meu restaurante e quando o meu restaurante abrir, você vai ganhar R$ 100 para consumir aqui dentro. Ou seja, eu estou te dando 50% de desconto num crédito antecipado para você me ajudar agora e lá na frente, já que você frequenta o meu restaurante, né? Você é nosso parceiro aí como cliente, gosta de estar aqui com a gente, eu também te ajudo lá na frente, tá? Então, assim, são alternativas, como eu falei, de negociação. Mais uma vez, meu fornecedor também espera o meu pagamento, porque, claro, é uma cadeia, né? Se um não paga o outro não paga o outro não paga o outro, a cadeia inteira cai. E aí a gente vai viver um ciclo negativo muito mais rápido do que a gente poderia suportar. A Rúbia está falando que concorda, que bom, Rúbia, mas podem discordar também e colocar aí os seus pontos de vista. Então, é claro que se eu puder pagar o meu fornecedor, ótimo. Se eu não puder pagar, porque as pequenas empresas, elas têm pouquíssimo capital de giro. Então, muitas vezes, elas ganham num mês para pagar o aluguel do mês seguinte, né? É aquela coisa de você vender o almoço para pagar a janta. E aí, ela não vai conseguir pagar o fornecedor. Então, também, não é o caso dela falar, fornecedor, querido, eu não estou conseguindo pagar, mas eu quero te pagar. Como que a gente faz para negociar? Vou devolver uma parte do estoque, vou parcelar isso. Eu digo que a flexibilidade e a negociação são aspectos fundamentais nesse período, em que a dificuldade ela é presente para todos. Então, se todo mundo falar o que eu posso fazer para ajudar o outro também vai pensar o que ele pode fazer para te ajudar. E eu penso que é esse pensamento que vai nos ajudar nesse momento de sobrevivência, que é esse momento inicial em que eu preciso gerenciar essa crise em andamento, ok? Mais uma pergunta que veio, essa pergunta aqui foi sobre marcas, né? A gente conhece bastante gente na área de propaganda, na área de marketing, e esse pessoal também está bastante preocupado. Algumas grandes marcas, como por exemplo a Coca-Cola, anunciou aí nessa semana que não vai mais, durante o período da crise do coronavírus, fazer propaganda de suas marcas, de nenhuma das suas marcas. E esse é um tema bastante polêmico, porque, de uma certa maneira, ela está usando esse recurso, que são 120 milhões de dólares no mundo, para ajudar a causa, para fazer doações, etc. E, por outro, ela está tirando dinheiro do mercado publicitário local, que também é um mercado que se movimenta, que emprega muita gente, etc. É claro, né? As marcas elas vão tentar fazer o melhor de si nesse momento, doando para o bem comum. E é isso que a gente vai falar aqui em relação a esse ponto. Bom dia, Ana. Né? O mercado de promoções, né? Também, e eventos. Esses dias eu recebi também, estava uma pessoa participando da call e ela trabalha com buffets de festas. E me perguntando, como que eu vou fazer, né? Porque festa, talvez, seja um mercado que não vai reagir tão rapidamente, porque mesmo depois da quarentena, a gente tem que pensar que enquanto não tiver a vacina efetivamente, as pessoas vão precisar manter determinados hábitos daqui para frente, nos próximos meses, de certo resguardo. Então, grandes tumultos, muita gente junta, provavelmente também vai precisar ser evitado. Então, quem trabalha com eventos, com vamos dizer, algum negócio que exija aglomeração de pessoas, vai ter que repensar e talvez pensar em alternativas de negócios adjacentes para os próximos meses, até uma retomada do que a gente chama aí de normalidade, porque a normalidade de fato que a gente via atrás, 15 dias, um mês atrás aqui no Brasil, ela não vai mais existir. A gente vai ver um outro normal, então vai ser importante adaptar esses negócios. Bom dia, Fernando, que bom te ver aqui também.
A pergunta que foi feita foi a seguinte: por que o posicionamento da empresa é tão importante nesses momentos delicados? Esse é um ponto muito importante, porque até eu estava dando uma aula para a Red Hook School, aqui de Curitiba também, e uma pessoa que participava da aula falava: Ana, o não posicionamento também não é um posicionamento? E é claro, a empresa não fazer nada, a empresa não se posicionar, é um posicionamento de ausência que hoje não é mais aceito pelos consumidores, né? Eu já respondo a tua pergunta, Zelde. Então, falando sobre marcas, né, o que eu falo assim, que já foi o tempo em que os consumidores eles esperavam apenas bons produtos e serviços da empresa. Hoje ele espera muito mais da empresa. Ele espera que a empresa trate bem os seus colaboradores, né? Não falte com eles, principalmente num momento de tanta necessidade, né? Que ela tenha esse tratamento de cuidado com o seu colaborador, que ela tenha o cuidado com o cliente. Então, falando num supermercado, que medidas esse supermercado está fazendo para proteger o seu cliente, que precisa ir lá fazer essa compra, né? A gente tem visto vários mercados tomando uma série de atitudes que a gente chama aí de cuidados, de segurança na experiência de compra, que é fundamental, né? A gente fala sobre inovações, sobre ética de mercado, o poder da liderança, uma liderança inspiradora, que não esteja pensando só no teu próprio negócio, mas no bem comum. E as pessoas esperam que essa empresa se manifeste diante de causas, né? Se ela tem condições financeiras para isso, principalmente as grandes organizações, a gente sabe que podem fazer isso, que elas pensem no bem comum, né? Porque a gente sabe, primeiro, que a comunicação, nesse momento, ela é fundamental. Então, ter uma comunicação clara e transparente é algo que se espera das grandes empresas. Não estou falando só das grandes, de todas as empresas hoje, mas principalmente das grandes empresas que podem fazer mais, que podem fazer mais doações, porque as pessoas estão esperando isso, a ajuda de quem tem. E os multimilionários? O que os multimilionários estão fazendo, né? A gente vê, por exemplo, executivos de grandes empresas, como eu estava comentando ontem, no caso da Disney, no caso de grandes organizações, que estão abrindo mão do seu salário e também de parte do salário dos executivos em prol de um bem maior, que é a não demissão dos funcionários, né? Então, isso é bem legal. Eu não posso doar $1 milhão, mas o que eu posso fazer enquanto pessoa física, enquanto empresário de pequena empresa, na minha redondeza, para ajudar o meu comerciante do meu lado, né? Eu compro a carne do açougue via delivery aqui do lado da minha casa para ajudar o açougue, né? E o açougue compra o meu produto aqui da minha loja para me ajudar. Então, assim, mesmo em pequenos grupos, enquanto pessoa, a gente consegue ajudar, né? Nesses momentos de grande sensibilidade, que é o que a gente está vivendo hoje, em que as pessoas estão com muito medo, né, de tudo, as empresas elas têm, na verdade, uma grande oportunidade, eu vejo, de demonstrar o quanto elas pensam nesse bem coletivo, nesse maior, na sociedade e até mesmo na humanidade, né? É nesse momento que a gente vê a diferença entre as empresas e a diferença de ação realmente e discurso, porque precisa ser genuíno isso. Eu estava conversando com uma pessoa ontem também sobre isso, trabalhou durante muitos anos no Boticário, que é uma indústria, né, de cosméticos cuja sede é aqui. E ele estava dizendo, o Boticário está fazendo uma série de ações, a gente tem visto isso na mídia, como, por exemplo, produção de álcool gel para doação, e ele diz isso é genuíno, porque lá dentro a gente tem uma cartilha de código de ética, de conduta, que prevê tudo isso, prevê a inclusão de pessoas, né, prevê a aceitação da diferença e prevê muitas questões ali ligadas à sustentabilidade que é inerente ao DNA do negócio. Então, o funcionário espera isso e o funcionário tem orgulho quando a empresa faz isso. Então, também aumenta o senso de pertencimento desse funcionário à organização e o orgulho que ele tem da tua empresa de estar fazendo um bem maior do que simplesmente, né, para os lucros do negócio. Então, isso eu acho que é bem legal. Agora, também, para a empresa é importante dizer o que está fazendo. E aí alguém me perguntou, e a publicidade, né? Tem o pessoal de rádio, aqui tem o pessoal de propaganda. As empresas, elas podem usar os seus espaços publicitários agora para comunicar isso. Não no sentido de dizer, olha o que eu estou fazendo, que bacana que eu sou, né? Mas até para animar as pessoas, olha, alguém está fazendo alguma coisa. A gente viu, por exemplo, a Gerdau, juntamente com a Ambev e o Einstein, que estão construindo 100 leitos de um hospital em 40 dias. Você fala, poxa, que legal. A gente viu indústrias que estão produzindo máscaras, indústrias que estão produzindo
produzindo sapatos para os profissionais de saúde, indústrias que estão mudando a sua linha de produção para produzir respiradores, que é o que a gente mais está precisando hoje nas UTIs. Então, quando a gente vê isso, a gente se anima, sabe? A gente se empolga que existe um bem na humanidade, né? Eu até me arrepio, assim, de ver algumas coisas que a gente está vendo na televisão, de corrente do bem, e eu acho que os canais de mídia, não apenas o jornalismo, mas a publicidade, ela pode vir a favor disso. Então, a mídia exterior não está sendo tão usada porque as pessoas não estão tão circulando na rua, mas ela pode ser usada porque essas pessoas que estão circulando na rua, elas precisam de mensagens positivas e de educacionais, né? No sentido cuidado, mantenha a distância, porque se eu preciso trabalhar, eu também preciso de orientação. Então, por que não alguma empresa patrocinar uma ação de mídia exterior nesse sentido educativo para as pessoas que precisam circular nas ruas, dentro dos ônibus, nos abrigos, né? No mobiliário urbano. Então, eu acho que o mercado publicitário ele pode continuar ativo, sim, e as empresas precisam entender que mudou o conteúdo que ela precisa colocar. Então, esses dias eu vi uma propaganda aí de cerveja com praia, né? Todo mundo alegre lá, se abraçando. Não é esse momento, né? Esse tipo de propaganda vai bater e vai voltar, e vai voltar mal, né? Tanto que uma das perguntas que foi feita também é qual que é o checklist para não escorregar e mandar muito mal nesse momento. Porque, de fato, as empresas podem aproveitar isso para reforçar uma boa reputação que elas tenham, mas ela também pode escorregar aí, né? A Rúbia está dizendo, a Eldorado está fazendo isso, homenageando os profissionais que estão fazendo a diferença nessa pandemia. Perfeito, Rúbia, porque esse não é o momento de vender. Esse é o momento de construir relacionamentos, né? E aí existe, claro, a questão da reciprocidade, né? Hoje eu te ajudo, amanhã alguém vai me ajudar. Não que eu esteja esperando essa reciprocidade imediata. Bem, a importância de ser visto e ter incentivos. Explica um pouquinho melhor, Luciano, o que é esse incentivo. Então, o que eu falo? Como que você escorrega na casca de banana hoje? Tentando vender. Eu ouvi falar de uma empresa que me passaram, falaram, Ana, olha que absurdo o que está acontecendo. Eles estão pedindo para a gente abordar cliente na fila da lotérica, cliente na fila dos bancos, para poder vender o nosso produto. Só que eu me preocupo com a minha saúde enquanto vendedora e me preocupo com essas pessoas que eu vou estar abordando ali também. E será que é certo isso? Só que a empresa está me mandando fazer isso. E se eu não fizer, eu vou ser demitido? Então, assim, é uma insensibilidade tão grande da organização e dos gestores em relação a esse momento. E eu vejo que o funcionário tem sim como optar. É claro, às vezes é difícil, o emprego não vai estar fácil. Já não estava? Vai estar pior? Sim. Mas se for algo que for contrário aos valores dele, ele precisa se manifestar e dizer, olha, eu acho que vocês estão equivocados, né? E vamos mudar essa estratégia, né? Vamos construir relacionamentos. Eu vou mostrar para o meu cliente hoje que eu estou preocupado com ele, vou abrir um canal diferenciado para atendimento a esse cliente, vou dar o suporte que ele precisar nesse momento. E quando a situação caminhar aí para uma mudança, né, eu espero esse retorno desse cliente, esse reconhecimento desse cliente pelo apoio que eu dei. Né? E eu tenho certeza que os clientes voltarão. A gente tem muita demanda reprimida, a gente vai ter muita busca por produtos e serviços, então a empresa também precisa se preparar para esse momento de retomada, que é o que a gente conversou nos últimos dias aqui. Não priorizar o bem-estar do seu colaborador, né, é um ponto que é terrível. E aí falando até mesmo dos políticos, quais são as cascas de banana, né, que os políticos estão escorregando? Na falta de sensibilidade com o momento, na falta de sensibilidade com o outro, com o sofrimento do outro, porque o que a gente viu até agora, não querendo ser alarmista, é simplesmente a ponta de um iceberg. Eu estava lendo hoje de manhã a quantidade de subnotificação que a gente tem em relação à doença. O que é isso? O que a gente conhece de casos notificados é isso daqui, perto da quantidade que já existe de pessoas infectadas. E como é uma pandemia, né, é uma epidemia, é natural das epidemias que elas só venham a ser resolvidas quando a maior parte da população pegar o vírus, para adquirir o que a gente entende, né, que seja ali uma segurança de não pegar novamente, embora isso não esteja ainda comprovado até onde eu sei. Então, isso ainda vai levar
um tempo até muita gente pegar. Claro, graças a Deus a maior parte das pessoas não vai manifestar nenhum tipo de doença, mas a gente vai ver muitas pessoas próximas a gente doentes e que estão ali, né, necessitando ficar mais isoladas ainda, então causa problemas mentais também, decorrentes desse isolamento, depressão. O que a gente vai ver não vai ser bacana. Agora, o que a gente pode fazer? Né? Como que a gente pode trazer otimismo para o meu vizinho, né? Para o meu parente idoso que está lá sozinho na casa? Cada um tem o seu papel e sabe o que poderia fazer para ajudar. Né? E saibam as empresas que podem sempre confiar, justamente. Né? E o pessoal da Demanda Consultoria está perguntando aqui. Como você disse há pouco, agora é o momento de construir e fortalecer relacionamentos com os clientes, justamente ajudar com orientações e informações para se estruturarem para a retomada de mercado. É isso, né? Eu não sei se a Adriana e o Roberto da consultoria, eles trabalham com vendas. Então, eles entendem muito disso, né? De construção de relacionamento. A venda, ela não é feita imediatista, né? Principalmente quem tem venda recorrente. O cliente sabe o que é genuíno seu, o quanto você realmente está querendo ajudar, o quanto você está querendo se aproveitar de uma situação. Tem gente aumentando o preço, eu estava vendo, né? Eu entendo que é uma questão de oferta e demanda, mas tem alguns preços que estão sendo aumentados abusivamente, inclusive materiais cirúrgicos, materiais que estão sendo usados por profissionais de saúde. Isso, para mim, é muito chato. Então, a empresa querer lucrar em cima de um aumento de demanda sobre materiais que são essenciais para cuidar das pessoas nesse momento, né? Em algum momento, lá na frente, alguém vai ver e vai falar: você foi o cara que aumentou 100% o teu preço, né? Não vou mais comprar de você, vou comprar do teu vizinho. Outras perguntas aqui. Eu posso suspender o contrato do meu funcionário indeterminadamente? Eu não sou advogada, né? Conheço muito pouco de leis trabalhistas, mas do que eu vi ontem de uma medida que foi implementada pelo governo federal, é que poderia haver a suspensão de contrato por até 60 dias sem pagamento de salário. E o governo vai repor isso, né? Ou redução de jornada, sei lá, 20%, 30%, reduzindo o salário desse colaborador e o governo repondo essa diferença, mas tem um teto ali, que é o teto do INSS. Eu prefiro não entrar nessa seara porque não tenho controle sobre todas essas informações, não tenho conhecimento para isso. Mas o que eu sugiro é que vocês procurem saber e procurem se informar com o seu contador, com o seu advogado, não apenas essas questões trabalhistas que estão mudando a cada dia, mas também em relação às linhas de crédito que você como empresa, como autônomo, como profissional liberal, possa vir a receber e usufruir, porque nesse período vai ser super importante. Outra pergunta, né? Uma pessoa que tem um pequeno negócio falou: Ana, eu preciso demitir a minha funcionária agora, porque senão eu não vou conseguir sobreviver no próximo mês. Eu falei para ela: segura, né? Se puder, segura, né? A gente viu, infelizmente, até grandes empresas já demitindo, mas a minha orientação é que, se for possível, né, corte o resto que for possível, mas não o colaborador, porque são as demissões que vão agravar a nossa crise econômica. Então, se puder segurar e contar com essas medidas do governo, né, pelo menos mais um mês, né, a gente ainda tem uma nuvem negra aqui de incertezas. Essas incertezas, elas vão continuar ao longo do tempo, mas elas vão reduzindo, porque a gente vai começando a entender um pouquinho melhor o nosso cenário aqui no Brasil, em termos de percentual de contágio, em termos até mesmo dos próprios medicamentos que estão começando a ser testados em relação à efetividade deles. Então, tem diversas variáveis que hoje são totalmente desconhecidas, que ao longo das próximas semanas começam a se tornar mais conhecidas, né? E como disse um colega meu, Ricardo Voit, numa entrevista ao Estadão hoje, quanto mais a gente conhece uma situação, menos medo a gente tem dela. E o que está fazendo com que muita gente demita agora é o medo, né? É o medo do incerto. Então, vamos tentar segurar essa ansiedade, acalmar, porque a gente, com mais serenidade, a gente consegue tomar decisões melhores, tá? E espera 15 dias, então. Vamos esperar mais uma semana, mais 15 dias, mais um mês. Eu tenho certeza que daqui a um mês a gente vai conhecer muito mais variáveis desse cenário complexo que a gente está vivendo hoje, dessa crise, e vai conseguir reagir a eles de uma maneira mais ponderada, mais racional, mais efetiva para os próximos períodos. E por fim aqui, né, além das perguntas de vocês, claro, eu quero abrir um novo negócio.
depois que isso tudo passar? O que eu abro, né? Essa eu achei uma pergunta muito interessante, né? Porque, primeiro, que bacana que tem gente animada para abrir novos negócios, porque a gente viu grandes empresas simplesmente de um dia para o outro eliminando as áreas inteiras de novos negócios, né? Suspendendo inaugurações de lojas, principalmente quem estava, o pessoal do varejo, que estava com programação de expansão de loja física, né? O que era natural, visto que a gente estava num período aí com grande expectativa de retomada econômica nesse ano de 2020, até mesmo em função de Olimpíadas, que gera aí, né, todo um agito na economia mundial, enfim, que infelizmente precisou ser cancelada com razão. Então, o que eu posso falar para essas pessoas que estão querendo abrir um negócio? Reflita bastante sobre essa mudança do consumidor nesse período, porque o consumidor que entrou nessa quarentena vai ser diferente do consumidor que vai sair dessa quarentena. Vão existir oportunidades de negócio? Com certeza. Negócios novos, mais negócios online. A gente viu o quão as empresas e as pessoas já estão mudando seus paradigmas. Ah, eu nunca vou fazer aula online, e está fazendo aula online. Eu nunca tinha feito live, e estou fazendo live. A gente vê muitas empresas que falavam, nunca vou adotar o home office, porque o funcionário é folgado, não vai trabalhar. E agora está lá 90% do pessoal trabalhando em home office, né? A gente viu, por exemplo, que a empresa Zoom, que faz videoconferência, como essa que a gente está usando para transmissão aqui da nossa live pelo Facebook, ela está valendo nos Estados Unidos o dobro de todas as companhias aéreas americanas juntas. Por quê? Porque é uma empresa disruptiva, que apostou num negócio que está sendo tendência. Então, se você quer lançar um novo negócio, eu acho muito legal, eu acho super válido, principalmente para as empresas aí que vão precisar se adaptar, né, adaptar o seu modelo de negócio para essa nova realidade, mas observe muito o seu consumidor, faça pesquisas, aproveite que a gente está num universo online, que tem grupos de WhatsApp, pesquise com o teu consumidor, o que ele busca, o que ele quer, quais são as emoções que ele está sentindo hoje, para ver como que você vai poder apoiá-lo nessa emoção ali para frente, nesse sentimento, nessa necessidade. Eu falo de emoção muito no sentido, porque quando eu tenho medo, eu tenho determinadas necessidades. Quando eu tenho insegurança, eu tenho determinadas necessidades, né? Então, quais serão as necessidades ainda com campo para atendimento pós-quarentena? Isso você, enquanto empresário, já pode ir pensando. E eu acho sim que vai ter muito espaço, mas muitas empresas vão precisar revisar o seu modelo de negócio, tá? Mais perguntas, gente? Queria ver se vocês têm mais algum ponto aqui a colocar. Lembrando que a gente tem um curso de gerenciamento de crise que está aberto. Aí tem o link desse curso na minha bio no Instagram para a gente, né, ver quem tem interesse de participar. E aproveitando também para falar que amanhã a gente vai falar sobre o fechamento de tudo isso, em relação a como eu tiro o aprendizado dessa crise. Como que eu faço as minhas lições aprendidas em torno dessa crise? Como é que eu avalio o quão bem eu estou indo nas resoluções ou que oportunidades eu tenho de melhoria daqui para frente, para a gente pensar num passo seguinte, que é o de preparação para novas crises. Porque essa não vai ser a primeira pandemia que a gente vai viver, ou a primeira epidemia. A gente tem outras questões relacionadas à saúde pública, a gente tem questões tecnológicas aí muito ativas de invasão de hackers, de questões de privacidade de dados, a gente tem questões que são operacionais das empresas que vivem acontecendo infelizmente, né, como incêndios, explosões, a gente tem acidentes de trânsito, a gente tem muitas questões no nosso mundo ligadas a compliance, por exemplo, né, ligadas a reclamações de consumidores que geram crises nas organizações. E nesse momento, eu entendo, pelo que eu tenho visto, que as empresas estão dando mais importância para essa preparação. Uma empresa entrou em contato comigo para pedir um orçamento de consultoria na crise em andamento. E aí já falou, Ana, essa consultoria vai me ajudar lá para frente também? E eu falei, calma, né? São trabalhos distintos, mas esse trabalho de preparação para a próxima é fundamental. Então, o que eu consigo aprender com a de hoje e saber como eu preciso me preparar para as próximas, em termos de comitê de crise, em termos de manual de crise, em termos de treinamentos, de exercícios simulados, e é sobre isso que a gente vai falar amanhã. Tem uma pergunta da Zelde. Fala das alternativas do setor de serviços. Então, eu vejo que o setor de serviços, ele tem essa possibilidade também
de flexibilizar, dando serviços adicionais. Eu vou falar até mesmo de um serviço agregado a um setor vamos dizer, comercial. Tem um supermercado, como eu comentei ontem na live, aqui perto de casa, que ele está oferecendo delivery para pessoas de alguns grupos de maior risco, como por exemplo, e não é um delivery normal, é um delivery mais rápido, tá? Porque muitos supermercados estão oferecendo delivery, mas leva dias para entregar essa compra. Então imagina o idoso lá sozinho em casa precisando do produto e não tem a compra. Então é um delivery acelerado, mais rápido, com prioridade para idosos, para lactantes e gestantes, para pessoas com necessidades especiais. Então é possível você agregar serviços a produtos e também empresas que são inerentes de serviços, como eu falei das escolas, do estúdio de pilates, do professor, né, do personal trainer, ter essa flexibilidade de negociação, agregando algum valor diferenciado para o seu cliente, e esperando, por outro lado, a ajuda do seu cliente também, de não faltar com ele nesse momento que é tão importante que ele receba as mensalidades, né? Continuar pagando a sua manicure, continuar pagando a sua diarista, né? Por quê? Porque senão, como vão ficar esses profissionais daqui um mês, daqui 2 meses, né? Eu quero cuidar das pessoas que estão ao meu entorno. Então, para eu cuidar das pessoas que estão ao meu entorno, eu preciso ter essa empatia com elas e falar como eu posso te ajudar dentro das minhas possibilidades. Ok, Zelde? Mais alguma pergunta? Bom, eu estou encerrando por hoje, então agradeço novamente a presença de todos vocês e espero vocês amanhã aqui no meu Insta às 9 horas. Espero que todos estejam bem, que se mantenham bem e até amanhã. Um abraço.